Moçada, vocês estão vendo essa copa maravilhosa, verde, exuberante, e ao meio dela você percebe uma palmeira, um pé de inajá. O que essa palmeira está fazendo no meio da copa dessa árvore? Será que é um híbrido? Vamos descobrir, tá? Mas na verdade o que está acontecendo é uma interação na natureza entre duas espécies, tá? Uma planta do gênero Ficus e uma planta da família das palmeiras, da família Arecácea. Então o que está acontecendo é o que na Amazônia nós conhecemos como abraço da morte. E é sobre isso que vamos falar. Salve moçada, Ari Hidalgo diretamente da Amazônia e aqui diretamente desse ambiente de floresta urbanizada, né? Nós estamos dentro da área do campus da universidade e diante de um belíssimo exemplar, que na verdade é um embate entre dois belíssimos exemplares da floresta amazônica, tá? Uma espécie de palmeira com uma espécie de morácea, tá? Então é uma arecácea com uma morácea, que é o abraço da morte. Claro que não é exclusivo de moráceas e palmeiras, outras espécies também fazem esse tipo de interação. Mas é uma interação em que apenas um indivíduo leva vantagem, tá bom? Eu costumo pensar, né, na minha cabeça, que isso aqui seria uma metáfora do que é a vida, a metáfora do comportamento de algumas pessoas, tá? Em que a pessoa chega, é bem recebida, né, é bem tratada, é hospedada e aos poucos vai assumindo o espaço do outro, aos poucos vai se alimentando do outro, aos poucos vai estrangulando o outro e substituindo, tomando seu lugar, ficando onde antigamente estava o seu hospedeiro, que é o caso do abraço da morte, tá? Que é o caso da atuação dessa planta, que é do gênero Ficus, é uma espécie de Ficus, que não se alimenta diretamente, não se alimenta da planta. Na verdade, ela está interessada mais em se sustentar, tá bom? Então a gente vai ao longo do vídeo dar uma explicada, olhar de perto e ver como é que funciona essa interação, tá? Vamos então ver de perto aqui o nosso abraço da morte. Moçada, esse Ficus, essa planta da família Moraceae, é do mesmo gênero do Ficus carica, tá? Que é aquele figo que a gente encontra no supermercado, naquelas latas, que na verdade não é um fruto, né? É um fruto composto, é um cicônio, é um tipo especial de fruto. Mas esse aqui é um Ficus cujo fruto não é comestível, é um fruto pequeno e serve de alimento para alguns tipos de animais, principalmente pássaros, tá bom? E o nome abraço da morte deriva justamente desse efeito que ela tem. O pássaro traz a semente no seu conteúdo estomacal, se alimenta do fruto e do cicônio, tá? E libera o fruto, faz cocôzinho lá numa forquilha na folha da palmeira. E a semente germina e começa a emitir raízes, vai começando a emitir raízes. E aí atuam dois sistemas, dois fatores também que a gente estuda na ecologia, tá? O geotropismo, as raízes se lançam em direção ao solo, eles são raízes aéreas, se lançam em direção ao solo, e a parte aérea é o fototropismo, ela vai em busca de luz, que é o que todo vegetal verde procura, tá bom? Então é geotropismo nas raízes, fototropismo na parte aérea. E vai formando uma copa larga, belíssima, que vai aos poucos competindo por espaço com a planta hospedeira, no caso aqui uma planta de inajá. As raízes vão descendo, entram em contato com o solo e começa a fixar no solo, com a função de aumentar a absorção de nutrientes. Aos poucos a planta hospedeira vai sendo estrangulada, as raízes são muito fortes, né? Esse fenômeno dura algumas décadas, muitos anos, e aos poucos vai estrangulando a casca da planta, principalmente os vasos, no caso das plantas dicotiledôneas, vai esmagando a casca, vai impedindo a circulação através do floema. E a planta começa a ter dificuldade de se nutrir e começa a morrer, tá? E ao morrer, a planta vai deixando espaço para o abraço da morte, para a figueira, tá?
Em alguns lugares é chamada de figueira branca, de gameleira, porque faz gamela, faz vasilhas da madeira dela. E aí ela substitui. Então com o tempo essa palmeira vai desaparecer, ela vai morrer, vai se decompor e as raízes que foram lançadas assumem o papel de tronco, assumem como se fosse um caule. E a copa se estabelece e a planta fica, depois de algumas décadas, no lugar da planta que a recebeu, da planta hospedeira, tá bom? Então é assim que funciona esse fenômeno do abraço da morte, que é muito corriqueiro aqui na Amazônia, né, que a gente vê com muita frequência aqui na Amazônia. Não só aqui no campus é muito comum a gente encontrar ela interagindo com o inajá, com a palmeira, mas acontece com outras espécies, inclusive outras árvores também, tá? Sempre a figueira levando a vantagem de assumir o lugar, substituindo a planta que a hospedou. Então é como se você recebesse alguém na sua casa, abrisse sua casa, alimentasse, né, desse abrigo e aos poucos a pessoa tomasse conta da sua casa e ao final a eliminasse e assumisse a sua vida, né, o seu lugar e a sua vida. Moçada, o gênero ficus é um gênero muito amplo, como nós comentamos. O figo comestível que a gente compra em supermercado e às vezes compra em frutarias também, é um ficus, tá? Da mesma família. Algumas são ornamentais, a gente vai conhecer algumas e algumas têm a característica de lançar raízes dos galhos que ajudam na fixação, que ajudam na sustentação e que tem um efeito ornamental muito bonito. Talvez no Brasil um dos melhores exemplos é a figueira de Santa Catarina, chamada figueira centenária, né? Que fica numa praça em Florianópolis. Tá? Aqui em Manaus a gente vai conhecer alguns exemplares também de ficus, principalmente ficus elástica, mas uma outra é ficus benjamina. Ambas são plantas asiáticas. Essa aqui é nativa da Amazônia, tá bom? Moçada, nem sempre os ficus, que são os abraços da morte, eles nascem em cima de árvores. Por vezes o fruto cai, por vezes aquele fruto composto, né, o sicônio cai com as sementes e germinam também no solo, tá? Então aqui a gente tem um exemplo lá, as raízes estão começando a se estabelecer por cima, tá? Mas ela já está fixada no solo. Claramente aqui alguém já passou, cortou, né? Porque é uma planta que normalmente a gente não quer por perto. Quem tem casa, quem tem muro, quem tem outras plantas, não quer essa planta por perto. Porque ela também nasce em brechas de parede, ela também nasce em telhados, ela também germina, ela não nasce, ela germina também em frestas de muro, em pés de muro e às vezes em calçada rachada, tá bom? E se deixar, as raízes são muito fortes mesmo, e são muito agressivas. Então elas vão se estabelecendo e começam a rachar o muro, começa a rachar a parede, começa a rachar a calçada. Por essa razão não se quer essa planta por perto, tá bom? Mas aqui um belíssimo exemplar de um ficus com essa característica maravilhosa, que é essa estípula terminal em forma de chifre, tá? É uma estípula caduca, assim que a folha é aberta, a estípula cai e lança uma nova folha com uma nova estípula. Então esse chifrinho aqui é bem característico da família, bem característico do gênero ficus. Além, claro, da presença de látex, que não é um látex exatamente branco, é um látex meio, vamos dizer assim, café com leite, bem pouco café. É um látex mais marronzinho, mas tendendo a parecer sujo, tá? Parece um café com leite. Aqui a gente está diante de um exemplar de ficus também, e esse exemplar aqui, ele é bem mais antigo, bem mais velho, e ele já está vencendo a batalha, tá bom? Aqui também dá para perceber claramente o acúmulo de matéria orgânica, que é exatamente o ponto onde ela se instalou na palha da palmeira, na axila da folha da palmeira. Essa planta já foi muito podada, porque ela está indo em direção ao prédio, então é feito regularmente a poda dela e regularmente ela faz novos lançamentos, tá bom? Então esse é um exemplar bem mais avançado. Aqui dá para ver a trama de raízes, já praticamente abraçou toda a palmeira e quando a palmeira morrer vai ficar um vazio dentro, tá bom? E as raízes assumem o papel de caule e passam então a sustentar a copa. Essa é uma outra espécie, tá? Dá para perceber claramente, é uma outra espécie, mas também é um ficus. Moçada, nem sempre os abraços da morte são ficus, tá bom? Outra família também, tem alguns exemplares, aqui a gente tem algumas espécies que também funcionam como abraço da morte. Essa aqui é uma clúzia, tá? Da família Clusiaceae, antiga gutífera. E essa também é uma família só que também causa esse estrangulamento. E por coincidência está aqui aos pés desse outro ficus, desse outro abraço da morte que é um concorrente seu. Mas essa aqui é uma Clusiaceae. E essa daqui, normalmente ela vem de baixo e sobe, tá?
Então ela se estabelece em cima, abraçando, usando a planta hospedeira como suporte. E ela alcança então lá em cima e abre a copa, que é o que ela objetivo é captar luz, tá bom? Então isso aqui é uma clúzia, que é de uma família que também produz látex, tá? Só que esse é um látex mais com amarelado, mais laranjado, às vezes até avermelhado, tá bom? Também é um abraço da morte. Aqui a gente está diante de um outro exemplar de ficus, tá? De uma outra espécie. E essa aqui, ela não é do tipo abraço da morte, mas ela também produz o cicônio, que é esse frutinho aqui bonito, né? Até certo ponto ornamental, que os pássaros comem, tá? E que, se você cortar e observar, ele é uma miniatura de um figo, desses figos que a gente compra em supermercado, tá bom? Então esse aqui está maduro, está com um pouco látex agora. Quando está verde ele é bem latexente, que nem dá para ver aqui, ó. O galho que eu tirei, com bastante látex, tá bom? E essa aqui não é uma planta que agride a outra, mas na verdade ela agride calçadas, agride paredes, agride muros também. As raízes também se lançam de cima, mas elas querem apenas captar luz, elas não fazem o uso de abraçar outra planta. E essas raízes, ao se projetar, se fixam e funcionam também tanto para a sustentação da planta, como para a absorção de nutrientes. E forma essa malha de raiz aqui, que são extremamente agressivas. Tá bom? Existem templos aí na Ásia, abandonados, civilizações abandonadas, cujos prédios estão totalmente tomados por isso aqui. E aqui em Manaus também nós temos, tá? Em Paricatuba, o prédio da comunidade lá de Paricatuba, da antiga casa lá de Paricatuba, do casarão, totalmente tomado por raízes de ficus também, tá bom? E aqui então é um exemplar bem legal de uma raiz, né? Para mostrar o vigor dessa raiz, tá bom? Ela se estende aqui por mais de 10 metros, tá? E bastante forte. Moçada, a gente está aqui agora no centro de Manaus, na verdade no bairro de Adrianópolis, que é um bairro bem característico da cidade, um dos mais antigos, diante de um belíssimo exemplar de um outro ficus, que não é um mata-pau. Essa é Ficus elástica, às vezes aparece na literatura como seringueira, né? Que o pessoal até confunde com seringueira, porque também dá látex, dá uma resina. Mas não é uma seringueira, tá? Em alguma literatura até chama de falsa seringueira. Ela também tem aquela característica dos ficus, o lançamento de raízes aéreas que se projetam em direção ao chão para se fixar, estabilizar a planta e absorver nutrientes. Então, isso aqui é Ficus elástica, tá? É uma planta originária da Ásia, principalmente da região da Malásia, Índia, Indonésia, aquela região lá, assim como outros ficus que a gente vai conhecer, tá bom? E também é uma planta ornamental que ela é muito usada em interiores. Você pega qualquer galho dela, enraiza muito fácil, tá? Enraiza muito fácil, você pode colocar em vasos e ela é uma planta de interior. Ela se desenvolve muito bem à sombra, embora volta e meia também você pode colocar o sol. E ela é muito valorizada na ornamentação de interiores, tá bom? Então é uma planta frondosa, uma planta extremamente bonita, com raízes muito fortes também e que se projetam e dão esse cenário belíssimo, né? Uma planta extremamente ornamental. Moçada, então aqui a gente está aqui diante dessa trama de raízes que estão vindo lá de cima, tá? Da Ficus elástica, se projetando para o chão e você vê aqui, dá para ver claramente, né? A quantidade de raízes que ela formou. Isso aqui dá uma sustentação muito grande. As raízes se projetam, elas penetram no asfalto, elas rompem calçada. Então é uma planta muito agressiva, muito forte e belíssima, né? Está aqui na beira da rua, né? Avançando diante do asfalto. E certamente é uma planta que deve estar, se não for, deve ser preservada para incorporar no patrimônio natural daqui da cidade.